Graça e paz. Muito boa noite. Muito boa noite a você que nos acompanha nessa transmissão. Quero te convidar a gentilmente abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículos de 1 a 14. Romanos 6, 1 a 14. Este momento já foi colocado diante de Deus em oração, então eu vou ler o texto e já começar aqui a minha humilde exposição, com um desejo no coração que, apesar das minhas limitações, as verdades desse texto sejam entendidas e aplicadas aos nossos corações. Romanos 6, 1 a 14. Diz assim a Escritura. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja Deus por sua palavra. Dei um título a essa reflexão, que é o seguinte: estamos unidos a Cristo. Esse é o meu título. Retomamos hoje as exposições em Romanos e acho que convém uma breve recapitulação do conteúdo dos capítulos anteriores a este, que nós vimos no ano passado, que nós estudamos no ano passado. Então eu vou começar por uma
rápida e objetiva recapitulação dos capítulos que antecedem este que nós começamos hoje. O capítulo 1 diz que Deus se revelou aos homens, mas os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por isso Deus os entregou aos seus próprios desejos pecaminosos. E em brevíssima síntese, esse é o capítulo 1. O capítulo 2 alerta que o juízo de Deus recairá sobre gentios e judeus. E diz ainda naquele capítulo que em relação aos judeus, a circuncisão de nada vale se ela não é acompanhada de um comportamento que agrade a Deus. Capítulo 3 consta dele que o pecado é universal e que a justificação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Estou sendo bem sintético. Capítulo 4 nos mostra um exemplo de justificação pela fé. O exemplo de Abraão. Abraão que não duvidou da promessa de Deus de lhe dar descendência. E isso lhe foi imputado por justiça. Capítulo 4, em síntese muito apertada, diz isso. Por fim, o capítulo 5, logo antes do nosso, nos dá algumas boas notícias, no sentido de que, uma vez justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é uma excelente notícia. Encontramos ainda no capítulo 5 uma comparação entre Adão e Cristo, no seguinte sentido: através de Adão entraram no mundo o pecado e a morte. E somos herdeiros de Adão nisto. E através de Cristo reina a graça, em razão da justiça de Cristo, na direção da vida eterna. Então, comparação entre Adão e Cristo. Resumidamente, então, esses são os 5 primeiros capítulos de Romanos. Então entra o nosso texto, que aborda diversas questões importantes, e dele emerge, na minha opinião, uma doutrina cristã muito importante, que é a doutrina da união com Cristo. Esse é o meu modo de ver. De acordo com essa doutrina da união com Cristo, a partir da nossa conversão, somos unidos a Cristo de maneira indissolúvel, não dá mais para separar, de maneira irrevogável, não é possível voltar atrás, e por toda a eternidade. A doutrina, então, da união com Cristo, grosso modo, nos ensina isso. E por causa dessa união com Cristo, recebemos os benefícios que Cristo recebeu em razão de sua obediência. Então, em razão da nossa união com Cristo, recebemos a salvação eterna, a justificação, a santificação e muitos outros benefícios que Cristo conquistou através de sua obediência. A minha intenção, então, nessa noite, é mostrar alguns pontos dessa doutrina que eu encontro aqui e abordar os outros diversos assuntos que essa porção da palavra de Deus contém. Então, vou começar dizendo o seguinte: somos unidos a Cristo na morte. Versículos de 1 a 7. Já é reflexo dessa doutrina, já é reflexo dessa verdade. Somos unidos a Cristo na morte. Quando Cristo morreu na cruz, sabemos que ele recebeu a punição pelo nosso pecado. Ele morreu por nossos pecados, para que nós morrêssemos para o pecado. E essa é a que parece ser a relação
entre a nossa união com Cristo na morte e na cruz. Vamos ver o que dizem esses versículos a este respeito. No versículo 1, o apóstolo começa a responder a um questionamento malicioso. Que questionamento era esse? Já vou explicar. Se você voltar alguns versículos, no capítulo 5, versículo 20, consta lá: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está escrito lá, capítulo 5, versículo 20. O questionamento malicioso era o seguinte: se a graça se manifesta com mais intensidade, onde há mais pecado, seria melhor então nós pecarmos mais? Se nós pecássemos mais, não revelaríamos mais a glória de Deus, porque seria necessária mais graça de Deus? Era um argumento malicioso e que, ao que parece, constava flutuando entre aqueles irmãos de Roma. E a resposta de Paulo é um não indignado no versículo 2. De modo nenhum, diz ele. E por que não? Ele continua o raciocínio. Porque a partir da nossa conversão, morremos para o pecado. Ele diz isso ainda no versículo 2. Se por graça de Deus morremos para o pecado, não devemos aumentar os nossos pecados. Não tem sentido essa ideia de que, buscando aumentar a graça de Deus, nós devemos aumentar nossos pecados. Não é essa a ideia, vocês entenderam tudo errado, diria Paulo, aos que levantaram essa questão maliciosa. Então, ele responde com um não indignado. E é um não justamente porque Cristo morreu crucificado e lá na cruz foi crucificado o nosso velho homem também. Continua o raciocínio. Aquele poder que nos escravizava foi destruído, embora ainda habite em nós o pecado. Agora ele não tem mais o poder de antes da nossa conversão. Agostinho é que dizia, ou que montou um esquema lógico de raciocínio, e ele dizia que antes da conversão eu só tinha uma opção, a de pecar. Depois da conversão eu tenho duas opções, a de pecar e a de não pecar. Essa opção de não pecar é que representa a vitória de Cristo sobre a escravidão do pecado na cruz. Então, essa é a ideia que está sendo comunicada aqui. No versículo 3, diz que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. E o batismo simboliza a morte do velho homem. Então, o argumento está sendo construído com base nessa ideia. Nós nos unimos a Cristo na morte dele, na medida em que Cristo morreu por nossos pecados e nós agora devemos morrer para o pecado. Depois de sermos sepultados com Cristo, já que o nosso velho homem morreu, somos ressuscitados por Cristo para uma nova vida. E essa ressurreição é igualmente simbolizada no batismo. Eu estou só dizendo o que diz o texto com outras palavras. Essa é a minha intenção aqui.
O versículo 5 diz claramente: fomos unidos com ele na semelhança de sua morte. Então, quando vemos essa expressão, unidos a Cristo, ou outras expressões, em Cristo, junto com Cristo, nele, normalmente é uma referência que ajuda a amparar a base dessa doutrina da união com Cristo. Então, encontramos diversas referências nesse sentido no Novo Testamento, e é por isso que é uma doutrina que está espalhada na Escritura Sagrada. Aqui, na nossa passagem, o versículo que melhor mostra a presença dessa doutrina aqui é o 5, que diz: fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. E esse versículo acrescenta: seremos unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Meu ponto é o seguinte: estamos unidos a Cristo na sua morte. O que significa isso? Significa que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, e nós que cremos nele, morremos para o pecado também. Não podemos mais viver no pecado. Esse é meu ponto aqui. Era isso que eu queria te dizer a respeito dessa união com Cristo na morte dele. E é isso que eu acredito mesmo que dizem esses primeiros 7 versículos. Versículos 8 a 11, eu considero que eles dizem que nós somos unidos a Cristo na vida. Somos unidos a Cristo na morte e na ressurreição. Somos unidos a Cristo na vida. Então, se por um lado morremos para o pecado na época da nossa conversão, por outro lado, é necessário que nós passemos a viver para Deus. E este viver para Deus decorre da nossa união com Cristo também. Nos versículos 8 e 9, eu vejo a questão de viver com Cristo na eternidade, na medida em que nós venceremos a morte. Essa é a ideia desses 2 versículos aqui. Versículo 9. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, e nós nos unimos a ele na vida eterna também. Versículos 8 e 9 dizem isso no meu modo de ver. Dizem que Cristo ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, e na medida que nós somos unidos a ele, como eu estou defendendo aqui, nós também venceremos a morte. No momento em que o nosso corpo mortal deixar de funcionar, este não será o fim para nós. Ressuscitaremos e viveremos na presença de Cristo eternamente. É nisso que cremos e é isso que diz o texto. Já nos versículos 10 e 11, é possível enxergar essa questão de unidos a Cristo na vida sob o ponto de vista da vida aqui na terra, antes da vida eterna, portanto. E ao que tudo indica, com a conversão, nós já experimentamos um tipo de ressurreição. De acordo com o que diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no momento da conversão, nós somos ressuscitados nesse sentido. Ressuscitados para uma nova vida, ainda aqui na terra. Portanto, essa vida aqui na terra, depois da conversão, ela deve ter um outro eixo,
um outro norte. Se antes da conversão éramos escravos do pecado e vivíamos para atender os nossos desejos carnais e as nossas vontades egoístas, agora, depois da conversão e por causa da nossa união com Cristo, nós começamos a viver sobre outro eixo que é a vontade de Deus. Mudamos os nossos planos com o objetivo de cumprir o plano de Deus na nossa vida. Abrimos mão de algumas de nossas vontades com o objetivo de cumprir a vontade de Deus. Lutamos contra os nossos pecados porque desejamos agradar a Deus com o nosso comportamento. Antes da conversão, o eixo era um, o objetivo era um, o estilo de vida era um. Depois da conversão, muda tudo. Muda o eixo, muda o objetivo, muda o estilo de vida. É isso que precisa acontecer com todos nós que cremos em Cristo. Precisamos agora viver uma vida que agrade a Deus. Então a nossa união com Cristo nos leva a uma vida com Cristo. Uma vida de quem morreu para o pecado e agora vive para Deus. Veja a mudança, a transformação que Deus realiza dentro daqueles que se convertem, Uma pessoa que antes vivia para o pecado, só pensava nisso, só conseguia desagradar a Deus com seu comportamento, não conseguia agradar a Deus em nada, não se preocupava com isso, não queria agradar a Deus, resistia a Deus, não queria saber de Deus, odiava a Deus, agora é uma pessoa que vive para Deus. Essa transformação, ela é incrível e acontece na nossa vida e decorre, no meu modo de ver, da nossa união com Cristo. Então, unidos com Cristo na morte, unidos com Cristo na vida. E nos últimos versículos desse texto, eu diria que em Cristo somos livres. Versículos 12 a 14. Em Cristo somos livres. Quero te dizer uma coisa, que é o seguinte: nisso consiste a liberdade verdadeira. Deus obedecendo a sua vontade. E nisto consiste a escravidão do pecado, a impossibilidade de agradar a Deus e de obedecer a Deus. Antes da conversão, a condição de cada um de nós era de escravos do pecado. A partir da conversão, somos livres. Livres para quê? Livres para obedecer a Deus. Mesmo sendo livres do pecado, não somos livres da influência do pecado. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Ainda recebemos influência do pecado. E o pecado pode aumentar cada vez mais a influência dele na nossa vida e chegar ao ponto de nos afastar completamente de Deus. Mesmo unidos a Cristo, nós podemos passar por momentos de afastamento de Deus e da igreja, de incredulidade, de dúvida, de dureza de coração. E é por isso que nós precisamos lutar contra essa influência do pecado na nossa vida, buscando a santificação. Não por outro motivo, dizem os versículos 12 e 13 do nosso texto: não reine o pecado no vosso corpo mortal, nem ofereçam
os membros do corpo ao pecado. Antes se ofereçam a Deus como quem ressuscitou dentre os mortos. Duas realidades aqui então. Uma delas, Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Outra delas, nossa natureza pecaminosa continua dentro de nós e ela trava um conflito com a nossa nova natureza, a natureza divina que recebemos no momento da regeneração. Esse conflito é mais explicado, exposto no capítulo seguinte a esse que nós estamos estudando, que é o 7, onde Romanos vai mostrar aqui para nós que esse conflito é uma realidade, mas aqui o alerta é: busque a santificação. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E agora é nossa responsabilidade lutar contra a influência do pecado. Não vejo nenhum tipo de contradição nisso. E Deus nos dá os instrumentos que nos habilitam a sermos vencedores na luta contra o pecado. Leitura da palavra é um deles, com certeza. É um canal de graça, por assim dizer. A oração é outro canal de graça. Lutamos contra os pecados, lendo a palavra de Deus regularmente, constantemente, e orando a Deus, clamando a Ele por misericórdia e por santificação. A comunhão com os irmãos é outro instrumento, é outro canal da graça de Deus. Comungar com os irmãos, vir à igreja, cumprimentar o irmão, abraçar o irmão, compartilhar com ele as lutas e as vitórias que você tem e que eu tenho. Nesse ambiente, Deus derrama sua graça também. É um canal de graça também. Nos ajuda a lutar também. E além disso tudo que Deus colocou à nossa disposição, Deus ainda nos auxilia no momento da tentação. É o que diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim esse texto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A luta contra o pecado é uma luta que nós podemos vencer com a ajuda de Deus. E nos apegando a Ele, através da leitura de sua palavra, oração constante, comunhão com os irmãos na igreja, e lembrando que no momento da tentação, que ela vier, que ela te visitar, ela vai te visitar, ela vai me visitar, nós podemos ainda buscar em Deus uma solução, um livramento, e Deus nos proverá esse livramento. Então, a obra de Cristo é completa num ponto, e Ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele sabe que ainda habita dentro de nós a natureza pecaminosa. Então, Ele nos dá instrumentos que nos ajudam a lutar contra esse pecado. E além desses instrumentos, no momento em que o pecado é forte, está querendo espaço na nossa vida, Deus ainda nesse momento de crise, de aflição, de tentação, Ele nos provê um livramento e nos ajuda a andarmos de pé na presença dele. Tudo isso por causa dos méritos de Cristo na cruz. Por causa daquilo que Jesus realizou na sua vida. E por causa de sua cruz, e considerando a sua ressurreição,
nós recebemos dele todas essas bênçãos e muitas mais. Então, somos livres para obedecer a Deus. Mas ainda estamos sujeitos à tentação e devemos clamar a Deus que nos auxilie nesses momentos. Vou encerrar esse ponto aqui, lendo o começo do versículo 14, que é um alento para nós. É um encorajamento muito grande. É algo especial de Deus para nós. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Louvado seja Deus. Tudo que eu falei, meus queridos, minhas queridas, eu disse que nós estamos unidos a Cristo. Esse é o título da minha reflexão. Unidos com Ele na morte, portanto, morremos para o pecado. Sepulte o seu velho homem e comece a viver uma vida nova. Unidos com Ele na vida, portanto, devemos viver para Deus. E eu disse ainda que somos livres em Cristo. Não somos mais escravos do pecado, mas precisamos lutar contra a influência do pecado na nossa vida. Te digo então, celebre essa união com Cristo. Cultive essa união com Ele. Se você está afastado de Deus por um tempo, clame a Ele por misericórdia e por restauração. Se você tem deixado o pecado crescer na sua vida, ganhar um espaço na sua vida que não deveria ser dele, peça perdão a Deus e comece novamente sua caminhada. Não permita que as dificuldades da vida ou a momentânea dureza do coração ou a simples distância de Deus e do seu povo estraguem essa união especial que Cristo quer desenvolver com você. E é possível então que você queira, nesse momento, pedir a Deus que te restaure nessa noite. Vou orar daqui a pouco por você, vou orar por mim também. Prepare-se que nós vamos orar a Deus daqui a pouquinho. Se você nunca desfrutou dos benefícios dessa união com Cristo, será que não é uma oportunidade de conhecê-lo melhor? Será que a voz do Deus Todo-Poderoso seja desenvolvida ou fortalecida na vida de cada um de nós? Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças porque deixasse para nós essa herança preciosa que é a tua palavra, que nessa noite possivelmente nos confrontou, nos encorajou, nos consolou e nos desafiou também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a lutar contra os nossos pecados. Essa eu acho que é a essência da exortação de Paulo aqui. Nós não podemos nos conformar com os nossos pecados. Não é assim que devemos viver. Diante da nossa libertação por Cristo Jesus, em razão dos méritos dele na cruz, cumpre-nos, ó Deus, buscar, querer e amar a nova vida que é colocada diante de nós, igualmente em Cristo Jesus. É possível, Deus amado, que alguns de nós estejam nesse momento, aqui nesse espaço ou em suas casas,
afastados do Senhor, por algum motivo que, enfim, ó Deus amado, nós te pedimos que o Senhor os reaproxime do Senhor, que haja restauração, que haja um retorno ao seio desta comunidade, que haja um retorno à presença do Senhor, à comunhão dos irmãos, à leitura da palavra, às orações constantes. Ó Deus amado, nós te pedimos que o Senhor nos aproxime de Ti nessa noite. Aqueles que ouviram essa mensagem ainda não experimentaram essa preciosa comunhão com Cristo, essa união especial com nosso Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os olhos, que o Senhor abra os corações, que o Senhor revele aqueles que são eleitos do Senhor e que o Senhor os leve à tua presença, libertando da escravidão do pecado e iniciando na vida deles uma nova vida gloriosa, uma nova vida empolgante, uma nova vida repleta de alegria e de paz. Nossa oração é essa, com humildade, Senhor, em nome de Jesus que a fazemos. Amém. Pastor Cláudio. Amém. Queridos, quero agradecer aos irmãos que nos visitam